Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para vos trazer uma mensagem. Hoje a mensagem ela tem por tema Nos Dias de Ló. Ló é um personagem bíblico que é sobrinho de Abraão. E a palavra de Deus está nos dizendo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 17, no versículo 18, o seguinte, 28. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir, nos dias de Ló. Estas palavras são de Jesus. Ele fala anteriormente, aqui no texto, sobre os dias de Noé. Então Jesus continua dizendo, da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. Você, meu querido amigo e amiga, meu irmão, minha irmã, se porventura não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal. Se gostar da ministração, deixa aí o seu like, contribua de forma maravilhosa no reino de Deus, compartilhando, ativando aí o sininho das notificações para tomar conhecimento dos novos vídeos e que Deus os abençoe. Portanto, o versículo 29 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, ainda diz: Todavia, nos dias que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E o que nos chama a atenção, de forma assim tão impactante, é o versículo 32. Palavras de Jesus, o Filho de Deus. Ele disse: Lembrai-vos da esposa de Ló. A esposa de Ló, à luz do contexto bíblico, foi transformada numa estátua de sal. Segundo o saudoso erudito na língua hebraica, Dr. Roberto Alves, ele já ensinava no Poço de Jacó que a expressão, a ideia do original hebraico, dá a entender que o olhar para trás significa que ela demorou a sair da cidade. Que a ideia, às vezes, que passa em um filme é que ela deu uma olhadinha para trás e foi transformada numa estátua de sal. Mas a verdade me faz lembrar da pregação do diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, que ele prega e começa a sua ministração falando da chamada de Abraão, desde Ur dos Caldeus. E ele chega até o período também de Moisés e avança para o período da monarquia, mas tem um momento em que ele, falando daquela geração que havia saído do Egito, que o povo saiu do Egito, muitos que estavam ali, considerado povo de Deus, mas o coração ficou no Egito. Então, nessa conexão, podemos também dizer que a mulher de Ló, que Jesus aqui diz, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus está falando dos últimos dias. Ele está falando da sua segunda vinda. Ele está falando de coisas terríveis que aconteceriam nos últimos dias. Jesus chega até a dizer aqui mais à frente, no versículo 37, no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, de Jesus, ele diz: diante disso lhe indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Ele diz que, na verdade, duas estarão, por exemplo, no campo, mas uma será levada no arrebatamento, ou na segunda vinda de Jesus, e outra será deixada. Ele fala de duas pessoas no campo, fala também de duas pessoas numa cama,
porque a segunda vinda de Jesus ela será para todos os fusos horários. Aqui no Brasil, hemisfério sul, por exemplo, quando são 6 horas da manhã, lá no Oriente Médio, em Israel, são 6 horas da noite, 18 horas. Lá no Extremo Oriente, no Japão, por exemplo, são meia-noite. Digo, retificando, meio-dia, 6 horas da manhã aqui é meio-dia lá no Oriente Médio, em Israel, meio-dia. E lá no Extremo Oriente, no Japão, 6 horas da tarde ou 18 horas. Logo, na segunda vinda de Jesus, alguns estarão dormindo, outros estarão numa determinada tarefa na parte do meio-dia e outros estarão, na verdade, bem cedo já se preparando para o trabalho, vamos assim dizer. Portanto, Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele diz aqui, diante disso lhe indagaram, onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Antes, muitas vezes, até antes da putrefação, não é? Antes da deteriorização do cadáver, os abutres já estão lá se aproximando. E a Bíblia fala do Armagedon, de uma grande batalha, onde cadáveres estarão estendidos e haverá uma ceia para os abutres, para as aves. Jesus falou sobre isso. Então, por que devemos nos lembrar da mulher de Ló? Porque ela estava presa, o coração estava ali na cidade de Sodoma, uma cidade que não seguia a justiça divina, uma cidade que era muito próspera, porém havia uma injustiça social muito grande, não amparava o necessitado, como denuncia o profeta Ezequiel, não amparava, não era solidária com o pobre. E a Bíblia diz que também era uma cidade promíscua, uma cidade onde não prevalecia a moralidade, mas a imoralidade, onde quiseram até abusar dos anjos que Deus enviara para dar libertação, livramento a Ló e a sua família. Os 2 genros ficaram, ele sai apressadamente, pede para ficar numa cidadezinha, porque os anjos diziam, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida, não olha para trás. Mas a mulher de Ló, ela demorou. E a ideia é que ela estava saindo, mas não queria sair, o coração estava ali em Sodoma. E hoje não é diferente, a Bíblia fala da grande apostasia. Pessoas que se dizem que conhecem a Deus, mas que na verdade têm aparência de piedade, mas nega a eficácia do poder de Deus, e essas pessoas também estão abandonando a fé. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias doutrinas, ensinos de demônios se espalhariam e a apostasia seria grande. O que é se apostatar? É abandonar a fé, abandonar o caminho, como fez esta esposa de Ló. Portanto, que venhamos atentar para a advertência do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que bem depois veio a esta terra e citou os dias de Noé e os dias de Ló. As pessoas distraídas. E Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e o destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Versículo 29. Todavia, nos dias em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E então diz aqui Jesus, e acontecerá exatamente assim.
no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, querido ouvinte, querida ouvinte, que nós possamos verdadeiramente se lembrar que os dias de Ló, hoje nós também estamos vivendo os dias de Noé e os dias de Ló, e que possamos estar vigilantes e não distraídos. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Aqui no nosso canal, se ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, compartilhe esta mensagem para a glória de Deus. Amém.